Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, referente aos jogos filtrados para a próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro, o ano é 2024. E antes de darmos início às nossas análises, como de costume, iremos fazer rapidamente aqui um resumo do que de fato aconteceu hoje, terça-feira, dia 16. Infelizmente, aquela tripla do dia, onde eu tinha muita confiança em bater essa tripla do dia hoje, lembrando que os 3 últimos dias o que vinha predominando em termos de gris para nós era a tripla promissora, que bateu ontem, enfim, é assim. A gente aqui comemora, vibra muito quando vem aquele greens bacana, mas também a gente tem a honestidade e a personalidade também se expor quando o red acaba sobressaindo. E hoje, infelizmente, a tripla do dia ficou no empate do Wolverhampton contra o Brentford no tempo normal por 2-2. A equipe do Wolverhampton esperou a prorrogação para poder consolidar, confirmar a sua superioridade, seu favoritismo e automaticamente a sua vitória naquela partida. Já por outro lado, a gente conseguiu o placar exato e o greens no 2-0 do Atlético de Bilbao. E eu analisei 3-1 da Juve, campeonato italiano, ela venceu por 3-0, pelo menos até onde eu assisti estava 3-0. Enfim, 2 times ganharam com autoridade, mas infelizmente o Wolves acabou decepcionando. E já na tripla promissora, a Tunísia e a equipe do Apoel, o Apoel que teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, não conseguiu conduzir o jogo para uma vitória, era favorito, mesmo jogando fora de casa, e a Tunísia também tinha um certo favoritismo. Infelizmente, não deu. O Atrômetro venceu e venceu com tranquilidade. Mas segue o jogo, bola para frente, aqui é na honestidade, na transparência, e é isso que eu tento passar para vocês. Independente do que o resultado final nos espere. É futebol, e a gente sabe que por mais que a gente tenha aquele comprometimento, aquele esforço, aquele talento e aquela boa força de vontade de mandar um greens de valor interessante, o futebol às vezes acaba nos pregando certas peças. Mas a gente não pode ficar aqui chorando o leite derramado e já pensar no dia seguinte e tocar a bola para frente. Beleza, pessoal? Copa da Turquia, 7 horas da manhã. Eu quero muito, junto com vocês, dar início a esse dia de quarta-feira, já com esse greens tripla do dia, e um dos 3 escolhidos, filtrados, pré-analisado por este aqui que vos fala, Silvano Melo, canal Muita Bola Nessa Hora, foi a equipe do Antalyaspor, Copa da Turquia, 16 avos de final, 7 horas da manhã. Essa equipe enfrenta a equipe do Pendikspor. Olha esses números. O Antalyaspor perdeu apenas um jogo nos últimos 14. Uma sequência muito positiva, são 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota. É bem verdade que esses números de empate poderia ter sido um pouco menor. 5 eu considero muito, mas ainda assim os números de vitória predominaram. Por outro lado, eu tenho a equipe do Pendikspor, que é ao contrário de que tudo que eu falei positivamente do Antalyaspor, ele venceu apenas um jogo nos últimos 9, 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas. Fora de casa, ele não vence há 5 jogos, com 2 empates e 3 derrotas, marcou apenas 5 gols, ali no limite, 1 gol positivo por partida e sofreu 14, o que dá uma média aí de quase 3 gols negativos. Arredondando daria isso, beleza? Aquele quebradozinho ali, vamos arredondar 3 gols negativos, que é muito. Estou falando nos jogos fora de casa, os últimos 5 em especial. Já o Antalyaspor, na condição de mandante, está invicto a 10 jogos. São 6 vitórias e 4 empates, marcou 19 gols, uma média positiva de 2 e sofreu apenas 6, o que dá uma média inferior a 1 gol negativo por partida. Um ataque houve, um ataque positivo e uma defesa sólida com números satisfatórios. Confronto direto nos últimos 4 jogos foi o que eu pude filtrar aqui. Foram 3 vitórias do Antalyaspor e 1 empate. Marcou 7 gols e sofreu 1. Predominância no confronto direto. Faz uma temporada muito mais positiva, um grau de aproveitamento também muito mais positivo. Números ofensivos que sobressai e muito do adversário, e números defensivos também. Joga em casa e tem tudo para vencer, é favorito na minha opinião. Poderia colocar aqui 2-0 e ficar tranquilo, entre aspas, no que diz respeito à honestidade das minhas análises, mas é Copa, e Copa tem suas surpresas, suas pegadinhas. Então, não vamos se empolgar tanto.
Repito, Copa é Copa, campeonato é campeonato, mas eu acredito ainda assim na vitória do Antalyaspor. 2-1, aquele placar clássico. Vai que o Antalyaspor de repente dá uma bobeada e o Pedixpol, mesmo com esses números inferiores, acaba beliscando um golzinho aí, a gente encaminha, melhor dizendo, essa vitória por 2-1. Se for 3-0, 4-0, 5-0, melhor ainda. Pelo menos a gente fica mais tranquilo caso a equipe do Antalyaspor comece arrasador. Mas é Copa. E aqui o campeonato é da Turquia. Não estou falando aqui de um Manchester City com todo respeito, muito menos de um Real Madrid, mas ainda assim de uma equipe que é muito superior, pelo menos nos números, estatísticas e probabilidades dos quais eu acabei de analisar. Beleza, pessoal? 2-1 ou simplesmente um mais de 1,5 gols no bilhete, eu acredito também que tem muito valor. Eu tenho de um lado uma equipe que tem uma média positiva de 2 gols por partida no que diz respeito aos últimos 10 jogos, em especial. E do outro lado, uma equipe que tem média negativa de 3 gols por partida no que diz respeito aos últimos 5 jogos fora de casa. Então, probabilidade de placar exato, 2-1 para o Antalyaspor. Essa é a minha proposta para amanhã e o mais de 1,5 gols no bilhete. Descarto ambas marcas porque o adversário não tem números que me agrade para que eu possa, pelo menos aqui na pré-live, acreditar essa possibilidade, mesmo sabendo que no futebol tudo é possível. Agora partindo para o segundo jogo pré-analisado para amanhã, 16h30, quartas de final, Copa da Bélgica, Royal Union versus Anderlecht. Jogão de bola, o Royal Union vem de 9 vitórias seguidas, 22 gols, uma média aí de 2,5 gols por partida, e sofreu apenas 6 números, digamos assim, aceitáveis no que diz respeito ao setor defensivo, média negativa de menos de 1 gol por partida. Já pelo lado do Anderlecht, a equipe nos 12 últimos jogos encontra-se invicta, vem também num momento muito positivo. Esse jogo promete, são 8 vitórias e 4 empates, marcou 24 gols, uma média positiva de 2, e sofreu 8, uma média negativa também inferior a 1 gol por partida. Já a equipe do Royal Union, jogos aleatórios, 8 vitórias e 3 empates nos últimos 11 jogos. 11 jogos de invencibilidade, 21 gols, média continua de 2 gols por partida e sofreu apenas 6, é aqueles números que eu te falo, inferior a 1 gol negativo. Então, eu tenho duas equipes com média positiva de 2 gols por partida, a equipe do Royal Union um pouco melhor, né? Chega a 2,5, e com defesas sólidas com números praticamente matematicamente empatados. Então, um grau de aproveitamento meio a 1 gol favorável para o Royal Union no que diz respeito ao aproveitamento de ambos dentro desses jogos que eu pré-analisei. Confronto direto, jogos aleatórios, ou seja, onde eles se enfrentaram tanto um na casa do outro como no seu próprio domínio. 7 jogos invicto para a equipe do Royal Union. Esses jogos aconteceram entre 2021 a 2023. Marcou 16 gols, média positiva de 2, continua com aquela média positiva. E sofreu 4, continua também com aquela média positiva defensivamente de menos de 1 gol negativo por partida. Confronto direto, continua ainda nesse confronto direto, só que agora na condição exclusivamente de mandante. 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Essa derrota foi em 2021, 5-0, goleada por Anderlecht para cima do Royal Union. Mas, tirando aqui esse placar, digamos assim, não tão comum, a equipe do Royal Union sobressai. Tanto nos jogos aleatórios da temporada, não é uma diferença muito grande assim, até porque a equipe do Anderlecht também vem de uma invencibilidade de 12 jogos, contra uma invencibilidade de 11 jogos da equipe do Royal Union. Tem uma média positiva de 2 gols por partida, o Royal Union de 2,5. Confronto direto, existe uma boa vantagem da equipe do Royal Union, mas é quarta de final, é Copa, e Copa a gente sabe, basta um dia infeliz daquele teoricamente favorito para que o adversário tire proveito da situação. Mas pelos números, pelo momento, eu acredito nessa vitória do Royal Union amanhã, probabilidade de placar exato. Vou continuar naquele placar que eu coloquei do jogo anterior, ou seja, que eu pré-analisei do Antalyaspor pela Turquia. Eu vou num 2-1 novamente, ou mais de 1,5 gols.
O ambas marcas vem forte, tem grande probabilidade, mas a princípio eu vejo o mais de 1,5 uma entrada mais sensata no que diz respeito ao mercado de gols. E essa vitória do Real União também me agrada muito. Placar exato 2-1 ou mais de 1,5 no bilhete. Agora, para fechar a tripla do dia, Copa do Rei, oitavas de final, 5 horas da tarde. Esse é um jogo que eu trato como um divisor de águas para realmente saber se esse momento do Girona é um momento assim, digamos, sortudo, ou é um momento também de muita competência. Eu prefiro acreditar na segunda análise, na segunda opinião. Eu vejo a equipe do Girona fazendo uma temporada muito bacana. É aquele time que eu considero o operário, que faz o feijão com arroz, que joga um bom futebol e que é eficiente naquilo que se propõe. Beleza, pessoal? Então eu vejo o Girona amanhã diante do Raio Valicano, jogando dentro de casa favorito. 11 jogos invictos, 12 vitórias, 3 empates, ou melhor, são 15 jogos invictos, né? 12 vitórias e 3 empates. Já pelo lado do Raio Valicano, venceu apenas 2 jogos nos últimos 10, são 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Equipe que empatou bastante, né? No que diz respeito aos últimos 10 jogos, perdeu também 4 e venceu apenas 2. Diante do Girona, que dentro de casa vem de 5 vitórias e 1 empate, marcou 16 gols, uma média positiva de 2,5 gols e sofreu 7, média negativa de 1. Ataque houve, ataque muito eficiente, uma defesa também sólida. Já pelo lado do Raio Valicano, fora de casa nos últimos 6 jogos, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe oscilou entre ganha, perde e empata. Marcou 4 gols nos últimos 6 e sofreu 5, um ataque modesto, né, no que diz respeito a esses jogos fora de casa, e uma defesa também com números razoáveis. Já pelo lado do Girona, na condição de jogos aleatórios, confronto direto, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 6. Mas uma curiosidade, essas 2 derrotas foram em casa e essas 2 vitórias foram fora. É brincadeira, né? Tem números no que diz respeito ao confronto direto, algumas curiosidades que me deixam tanto quanto intrigado. Mas enfim, já na condição de mandante, os últimos 6 jogos dentro de casa, a equipe do Girona obteve 2 vitórias, 2 empates, também 2 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 8, média positiva e negativa de 1,5. 16 avos de final, a equipe obteve uma vitória para cima do Elche 2-0 e aí chegou às oitavas de final. No que diz respeito à Copa, esse foi o último jogo da equipe do Girona. Já a equipe do Raio Valicano, 16 avos de final também, teve mais dificuldade para eliminar a equipe do Huesca, 2-0 na prorrogação. Beleza, pessoal? Então, a equipe do Girona chega com uma moral mais elevada, uma confiança também e um momento muito mais positivo. Para mim é favorito e vence essa partida. E curiosamente eu também analisei o potencial de 2-1, os 3 jogos, né? Dá para fazer aquela tripla exata também. Probabilidade de mais de 1,5 gols e 2-1 para o Girona amanhã. A princípio, assim como nos outros 2 jogos, eu deixo ambas marcas para o ao vivo e vejo o mais de 1,5 gols, uma entrada mais sensata. São jogos com times com números positivos ofensivamente, também números interessantes no setor defensivo, uma média positiva que gira em torno de 2 gols por partida dessas equipes. Então, são jogos com grande probabilidade de bater o mais de 1,5 gols nos 3. Probabilidade de placar exato também 2-1 nos 3, tem potencial e tem valor. Pessoal, vamos ficar ligado aí nessas entradas e probabilidades. Beleza, pessoal? Copa do Rei, Girona, favorito, probabilidade de placar exato 2-1. Copa da Turquia, Antalyaspor, favorito, probabilidade de placar exato 2-1. E já pelo campeonato, quarta de final também, agora Copa da Bélgica, Royal Union, favorito, probabilidade de placar exato 2-1. Beleza, pessoal? Boa noite a todos, até a próxima. Se você já é inscrito no canal, não deixa de deixar aquele like, não deixa de deixar o feedback, dar sua opinião, sugestão, enfim, participar, interagir dentro da decência, né, do respeito. Isso é o que importa, isso é o que interessa. E também, se você não é inscrito, se inscreve e colabora, compartilha, né, deixa o feedback,
sendo inscrito ou não, eu peço a sua colaboração. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até amanhã e que o dia de quarta-feira, dia 17, seja muito mais positivo. Uma boa noite a todos e até a próxima. E lembrando, tem jogos do campeonato, ou melhor, campeonatos estaduais, onde eu pude fazer aquela quíntupla, né? Aquela múltipla de 5, a famosa ou o famoso top 5, onde eu coloquei, tudo bem, alguns times vão estrear e a gente sabe como é que é, né? Mas vai que dá. Eu analisei aqueles que têm mais potencial, pela proposta de todos os times envolvidos e o momento de todos eles no que diz respeito às suas pretensões para a temporada. Coloquei favorito, Campeonato Paranaense, Maringá para vencer, Campeonato Baiano, Vitória para vencer, Campeonato Goiano, Vila Nova para vencer, Campeonato Carioca, Botafogo para vencer. Tem um outro campeonato agora, fugi um pouco da memória. Tem Maringá, Paraná, Vitória pelo Campeonato Baiano, Botafogo pelo Campeonato Carioca, Vila Nova pelo Campeonato Goiano e Bahia pelo Campeonato Baiano, dupla Bavi. Vitória e Bahia, na minha visão, estreiam com vitória. É bem verdade que esses times vão alternar. Acredito que principalmente o Vitória vai botar o seu time intermediário no Campeonato Baiano e usar o principal na Copa do Nordeste, nos demais campeonatos, assim também como no Brasileiro. Mas esses jogos de amanhã e alguns jogos aí de início de temporada, no que diz respeito aos estaduais, a equipe vai precisar usar uma boa parte dos seus novos contratados, até mesmo para testar esses jogadores, né? Ver como é que se encontram, ritmo de jogo, enfim, características na prática, né? Porque na teoria a gente já conhece. Beleza, pessoal? Então eu acredito que conseguem sim, tem tudo para começar com o pé direito a dupla Bavi pelo Campeonato Baiano. O Botafogo precisa, né, provar que, pelo menos momentaneamente, já absorveu bem aquela derrocada do Brasileiro na reta final do ano passado. A equipe do Maringá é favorita lá no Paraná, gosto dessa equipe e vi potencial para vencer esse jogo de amanhã também. E a equipe do Vila Nova, né, de Goiás também, que para mim tem potencial. Uma boa noite a todos e até a próxima.